Olá, eu sou o Felipe, um dos líderes do Ministério IMPS. Nós estamos online mais uma vez para que todos estejam conectados com Deus. Sejam bem-vindos a mais uma dose de salvação. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, mas antes eu queria fazer uma breve oração. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos aonde você estiver e a curvar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença, Pai. Eu te peço, fala ao nosso coração. Espírito Santo, você tem liberdade para falar ao coração de todos os que estão ouvindo agora, Senhor. Eu decreto desde já mentes e corações quebrantados, mentes e corações abertos para ouvir a sua palavra. Senhor, eu repreendo toda distração, todo ladrão de palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade para agir em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar está escrita em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Se você estiver com a sua Bíblia aí em mãos, quiser acompanhar, senão você pode acompanhar comigo aqui no telão. Amém? Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui, quando Deus está falando através de Salomão, ele deixa bem claro: acima de tudo, guarde o seu coração. E Deus ele tem ministrado muito isso na minha vida. Aonde eu tenho guardado o meu coração? Como eu tenho guardado o meu coração? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Aonde está guardado o seu coração? Aonde você tem colocado os desejos, a sua vida? Como você tem vivido? Quando a palavra de Deus ela fala sobre coração, ela também nos mostra muito que significa a mesma coisa que falar sobre a nossa mente. Eu queria te perguntar, assim como Deus ele quer perguntar para mim e para você, aonde está guardado a sua mente hoje? Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, aonde estão os seus pensamentos? Aonde está o seu coração? Deus ele deseja que a gente, acima de tudo, priorize guardar o nosso coração, a nossa mente. E quando nós não guardamos o nosso coração, quando nós não guardamos a nossa mente, nós vivemos uma vida perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Talvez frustrados, talvez a gente passe por momentos muito ruins, simplesmente porque a gente não entendeu que tem que colocar Deus acima de tudo. E quando ele fala acima de tudo, guarde o seu coração, ele não está falando sobre você esconder o seu coração. Ele está falando sobre você proteger. Ele está querendo falar sobre você proteger o seu coração, sobre você colocar ele em um lugar seguro, que é dentro do coração dele. E talvez você que esteja assistindo esteja com o coração quebrantado, esteja com o coração destruído. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você não consiga mais amar, talvez você não consiga mais colocar o seu coração em Deus, porque você se frustrou um dia. Eu não sei como a sua vida está, mas Deus ele deseja restaurar o meu e o seu coração. E por isso, Ele quer que eu e você entenda que somente nele nós temos o coração restaurado, somente nele nós temos o coração guardado. E olha o que diz a palavra lá em João capítulo 19, versículo 31 ao 34. Diz assim, João 31, 19 e 31. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aqui está falando quando Jesus ele já tinha sido crucificado na cruz, por causa de mim e de você. E aqui a palavra de Deus diz que mandaram Pilatos soltar alguns dos prisioneiros que tinham sido crucificados, porque estava chegando uma celebração de Páscoa. E para eles retirarem esses corpos, eles tinham que
acabar quebrando a perna dos prisioneiros que estavam na cruz, para que eles pudessem morrer de asfixia. Porque naquela época, uma pessoa que ela estava pendurada em uma cruz, ela não morria através das dores, ela morria através da respiração. E ela se apoiava nas pernas. Por isso eles tinham que quebrar as pernas dos prisioneiros para que eles pudessem morrer. E aqui diz que quando eles estavam lá, eles foram no primeiro homem, quebraram as pernas do primeiro homem, foram no segundo, quebraram as pernas do segundo homem, mas chegando em Jesus, no 33 diz, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isso significa que Jesus já estava morto. Eles não precisaram quebrar as pernas de Jesus. Mas o 34 diz, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Mas se Jesus ele já estava morto, por que eles tiveram que perfurar o lado de Jesus com uma lança? Deus ele ministrou algo muito forte sobre o meu coração quando eu estava lendo isso. E a Bíblia diz que quando o soldado perfurou o lado de Jesus, saiu sangue e água. E eu fui buscar e estudar um pouco sobre o que significa isso, por que aconteceu isso com Jesus. E estudando um pouco eu descobri que existe uma membrana chamada pericardil, que ela envolve o nosso coração, ela é responsável por envolver o nosso coração. E quando perfuraram o lado de Jesus, foi bem próximo a essa membrana, próximo do coração de Jesus. E isso significa que quando sai sangue e água, significa que essa membrana ela se rompeu. Isso significa dizer que o coração de Jesus, ele se rompeu naquela cruz. Eu não sei como que o seu coração ele está hoje, mas Jesus, ele morreu naquela cruz de coração partido para restaurar o seu coração, para que você pudesse hoje entender e amar a Deus. Talvez você não consiga viver uma vida com Deus porque o seu coração está quebrado, está partido. Talvez você dedicou a sua vida, colocou o seu coração em relacionamentos. Talvez você colocou o seu coração em trabalho, em ter algo que você deseja. E por isso seu coração se frustrou, se partiu. Porque somente Jesus pode preencher o vazio do meu e do seu coração. E Ele morreu numa cruz por causa de mim e de você. E qual é o valor que nós damos para Ele? Deus ele deseja que a gente reconheça o amor dele. E Deus ele ministrou muito profundo sobre como nós temos buscado ele, como nós temos colocado ele nas nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que falava, eu tenho Deus no meu coração, eu coloco ele, eu tenho ele. Mas muitas vezes não como prioridade. Muitas vezes Deus ele está como um enfeite no meu coração. Muitas vezes Deus pode estar no seu coração, mas apenas como enfeite, eu não sei. E Deus ele deseja deixar de ser enfeite e passar a ser prioridade. Ele deseja que eu e você coloque tudo nele, coloque o nosso coração nele. Deus ele deseja que eu e você o busque de todo o coração. Eu quero te fazer uma pergunta. Aí onde você está, você já se perguntou por que você existe? Por que você nasceu? Por que você está respirando nesse momento? Deus ele nos fez com um propósito, se relacionar comigo e com você. E não tem como Deus ele se relacionar sozinho. Nós precisamos ter atitudes. E Deus ele deseja ter atitude comigo e com você. A palavra de Deus diz que quando Deus ele criou o homem, a primeira pessoa foi Adão, certo? Acredito que você conheça a história de Adão e Eva, que Deus ele criou o ser humano. E Deus, ele poderia ter criado a mulher e o homem juntos, mas ele criou primeiro Adão. E a Bíblia fala que ele criou Adão e começou a ter relacionamento com Adão, começou a andar com Adão, a ensinar Adão, a ter um contato de pai, a conversar com Adão. E só depois de um tempo, ele criou a Eva, ele criou a mulher. Mas por que será que ele esperou esse tempo para criar a mulher? É porque antes de você ter contato, de você se relacionar com outra pessoa, você precisa se relacionar com Deus primeiro. Você precisa entender que você nasceu para ter contato com Deus, para amar Deus, para se relacionar com Deus. Uma criança, quando ela nasce, ela não sabe o que é dinheiro, ela não sabe o que é ser feliz, mas ela sabe o que é o colo do pai dela, ela sabe o que é o colo da mãe dela, porque ela entendeu que ela nasceu para estar no colo do pai.
Você e eu nascemos para estar no colo de Deus, para que a gente viva aquilo que Deus deseja. E às vezes a nossa mente, ela nos leva a lugares que não é o lugar que Deus deseja. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui hoje, Ele está fazendo a gente ouvir essa ministração, para que a gente coloque Ele em primeiro lugar, para que a gente guarde a nossa vida nele. Olha o que diz em Jeremias 29, 13 ao 14. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. 14. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aqui começa dizendo: vocês me procurarão e me encontrarão se me buscarem de todo o seu coração. A pergunta que Deus ele me fez é: como você tem buscado a Deus? Como você tem feito para encontrar Deus? Talvez o meu coração muitas vezes não consegue encontrar Deus porque está em outras coisas. Talvez eu e você buscamos as coisas de todo o coração, um emprego, nós buscamos um relacionamento, mas e na hora de buscar a Deus? Como nós temos buscado? A palavra diz que nós vamos encontrar Deus quando buscarmos Ele de todo o coração. E ela diz lá no 14: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Não sei se você já brincou com uma criança de esconde-esconde. Quando você facilita para que aquela criança te ache, aí você fala: achou. Deus ele deseja fazer isso com você. Ele deseja que você o procure para que Ele possa dizer: achou. Para que você encontre Ele, para que você tenha um momento com Ele, para que você entenda que o seu coração é dele e que Ele partiu o coração dele para restaurar o seu. Então, decida hoje buscar Deus de coração, de verdade, ter uma vida com Deus. Porque Deus, Ele deseja muito que eu e você o busque todos os dias. Eu não sei como você tem buscado a Deus, mas Deus ele está nos dizendo: busque de todo o seu coração, de toda a sua mente. Coloque tudo no que Deus ele tem para a sua vida. E para nós entendermos que Deus ele deseja isso, olha o que diz em Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Este é o primeiro e maior mandamento. Aqui, um homem perguntou para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus respondeu: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração. E quando Deus ele entregou esse mandamento para Moisés, foi o primeiro mandamento que Deus ele criou. Porque Deus ele deseja o seu amor. Eu prego muito sobre o amor de Deus. Toda vez que eu vou falar de Jesus, eu falo muito sobre o amor dele. E Deus ele ministrou: mas e o seu amor por mim? E o amor que vocês têm por mim? Você não vai falar? Nós temos que entender que nós também precisamos amar a Deus com atitudes. Nós precisamos entregar o nosso coração de verdade, não de qualquer maneira. Se você colocar o seu coração nas coisas de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, da mesma proporção que você coloca para as suas coisas, para os seus planos, eu tenho certeza que você vai viver toda a totalidade de Deus. Porque é assim que funciona. Quando eu sonho os sonhos de Deus, Deus ele sonha os meus, ele sonha os seus sonhos. Mas nós precisamos entender que nosso coração precisa estar em Deus. E para nós estarmos em Deus, nós precisamos guardar, nós precisamos tomar uma atitude, que é amar Ele de verdade. O primeiro homem que existiu, ele teve um relacionamento com Deus, ele conheceu a Deus. Depois ele foi conhecer outras pessoas, que foi a Eva. Antes de você buscar um relacionamento, antes de você buscar ter alguma coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Busque um relacionamento profundo com Deus. Entenda que o seu coração foi feito por Ele. A palavra de Deus diz que Deus ele sonda o coração e a mente. Eu não sei se o seu coração ele está partido, assim como eu já disse, mas Deus ele quer restaurar o seu coração, para que você possa buscar Ele de todo o seu coração. Olha o que diz em Provérbios 23, 26, capítulo 23, versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração
e mantenha os olhos em meus caminhos. Aqui Deus, ele faz um pedido para mim e para você. Ele está dizendo: meu filho, entregue, me dê o seu coração e mantenha os olhos em meus caminhos. Deus, ele deseja o seu coração, mas é uma decisão que você deve tomar por amor a Deus, não por obrigação. Você não pode achar que Deus ele vai te obrigar a fazer algo, porque no amor não existe obrigação. No amor existe fidelidade, compromisso, existe gratidão. E Deus ele deseja que eu e você hoje decida de verdade viver uma vida com Ele. Não com palavras, porque falar é muito fácil, mas ter atitude, aí que é difícil. E Jesus ele provou o amor dele em atitude, não em palavras. Quando ele foi para a cruz, ele não queria ir para a cruz, mas ele decidiu ir. Por isso o amor de Deus é incondicional. Não depende do que você faça, não depende do que você pensa. Ele decidiu. Mesmo ele não querendo, ele decidiu ir. E assim é comigo, assim é com você. Decida entregar por amor. Decida entregar o seu coração a Ele, por amor a Ele. E mantenha os seus olhos nos caminhos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mantenha os seus olhos no caminho. Nesse tempo de quarentena, muitas pessoas estão perdendo o foco. Muitas pessoas estão colocando o seu coração em outras coisas. Deus ele quer que a gente mantenha o olho, os nossos olhos em seus caminhos. Isso significa que nós temos que entregar o nosso coração a Ele todos os dias. Não importa se você está de quarentena, porque Jesus não ficou de quarentena. Jesus ele foi para uma cruz. Por mais que ele pudesse sentir aflito, a Bíblia diz que ele sangrou, a Bíblia diz que ele suou sangue. Mas ele entendeu que ele não podia ficar aflito, que ele não podia ficar parado. Você não pode deixar que uma quarentena te afaste do caminho. Você não pode deixar que isso te afaste de Deus, do qual você foi feito para existir, do qual você foi feito para estar perto. Não deixe que nada te afaste de Deus. Não deixe que as prioridades, não deixe que as dúvidas tirem você. Nesse tempo de quarentena, eu vi muitas pessoas perdendo o objetivo que Deus ele nos fez, que é estar perto de Deus. A igreja fechou, eu não vou mais buscar a Deus. Não, a igreja sou eu e você. A igreja não fechou. É só uma parede que a gente está aqui, que a gente ainda não pode vir. Mas a igreja está dentro de você. Você pode sim abrir ela, você pode sim buscar a Deus dentro dela e ter contato com Ele e buscar o caminho. Por isso, busque todos os dias entregar o seu coração, de verdade, em atitude, não simplesmente em palavras, porque falar é muito fácil. Amém? E eu gostaria de pedir para você guardar isso no seu coração. Não deixe que seja mais um vídeo, não deixe que seja mais uma ministração. Faça com que isso fique guardado em você. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, ministra nossos corações, Pai. Nos ensina todos os dias a guardar os nossos pensamentos, a guardar os nossos corações em Ti, a nós vivermos uma vida de verdade na Sua presença, a Te buscar de todo o nosso coração. Pai, eu quero te pedir, Senhor, e orar por essas pessoas que estão ouvindo agora. Eu te peço, Espírito Santo, toca nos nossos corações. Faça com que a gente viva, Senhor, uma vida na Sua presença. Eu decreto desde já, Senhor, nossos corações entregues a Ti, Senhor. Já estão sendo entregues a Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, assim nós oramos, assim nós cremos, Senhor, assim nós vamos viver, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a ministração que Deus falou comigo e que eu quis compartilhar com vocês. E não deixe de compartilhar essa ministração. Muitas pessoas elas precisam ouvir a palavra de Deus e através da sua vida eu tenho certeza que muitas vão ser alcançadas. E lembre-se, mais uma vez, o Ministério IEMPS, ele ama cada um de vocês. Deus abençoe.